E em 2025 a gente viu os rumores e os vazamentos sobre um possível PlayStation 6 de mão, e a volta da Sony para o mundo dos portáteis é algo que vai ser gigante. Então senta e se prepara porque as coisas estão esquentando e a gente tem uma luz no fim desse túnel. Vambora! A volta da Sony no mercado depois de 15 anos não seria nada leve, ela miraria o alvo mais alto do mercado e o antigo rival dela na época do PSP, que seria a Nintendo. Sim, a Sony busca ali um console portátil de mão que seja para que você ataque o principal concorrente que ela tem essa visão no nível de console, que é o Nintendo Switch 2. Depois de ver o sucesso do lançamento desse produto, né? Depois de você ver ali marcas como a Valve, a Legion, né, e o próprio ROG crescendo com seus PCs de mão, a Sony abriu os olhos para isso e vem extremamente pesada com configurações ali vazadas, mais coisas, mais novidades ali que a gente tem para trazer do projeto Canis, né? O projeto chamado Canis, que é o projeto que dá o nome ao PlayStation 6 de mão, né? O PlayStation portátil. Uma revolução do que a gente tem em questão de poder, questão de configuração e muitas outras coisas. Olha só como é que vem essa máquina. A gente tá falando de uma parceria forte entre a AMD e a Sony para produzir um chip customizado ali Zen 6, tá? 3 nanômetros produzido pela TSMC, e também é uma coisa que vai ser compatível com a arquitetura e configuração do PlayStation 6. A ideia é para ser um companheiro ali do PlayStation 6, tá? Essa é o que eles pensam, e ele não vai trabalhar só no modo handheld, ele também vai ter um modo dock, meus amigos. Puramente um alvo ali para bater na Nintendo no seu Nintendo Switch 2. A gente está falando de um processador aqui com 6 núcleos no total, sendo 4 núcleos de alto desempenho para jogos, né? E 2 núcleos para baixo consumo, que é para o sistema operacional da máquina em si. A arquitetura vai ser semelhante ao PS6, porém ela vai ser mais reduzida e otimizada para eficiência. A gente tem um consumo estimado para essa máquina, acredite ou não, 15 watts de TDP. A gente está falando ali, cara, de uma coisa estilo Steam Deck, mas que vai rodar gráficos ali altos e pesados. Sim, a gente tem ali uma demanda de voltagem altíssima, como tem no PS5, comparado ao PS5 Pro também, e vai ser 15 watts de TDP, é o que diga tudo lá nos vazamentos do Moore Law's Dead, né? Já na GPU, a gente tá falando de uma arquitetura baseada em RDNA 5. A gente tem hoje, atualmente, os portáteis mais poderosos, assim, das principais marcas, em 3,5. Então isso dá algo em torno de 40 a 50% de desempenho superior, por exemplo, ao ROG Xbox Ally X, ao Legion Go 2, do que a gente tem hoje em dia, que é o melhor, como a gente falou, do mercado mainstream. Então a gente tá falando de um chip que tem o ET16 Computer Units, né? Bastante poderoso, e RDNA 5, que abre um leque de possibilidades de ferramentas que a gente tem hoje nesse mercado. A própria Sony se moveu ali para melhorar o seu PSSR, né, que é o FSR dela, vamos dizer assim, e além disso trabalhar com o FSR 4, que traz um desempenho e clareza ali de imagem absurda. A gente vai ter 2 tipos de clock dessa máquina. O clock dele na sua mão vai ser 1.2 GHz e docado 1.65. E sim, esse estilo dock é para combater de frente o Nintendo Switch 2, mas a Sony não vai parar por aí. O projeto Canis tem uma divisão ali que seria esse PlayStation de mão, com tela para você jogar e tudo mais, o modo dock, mas ela também tem a intenção de lançar um PlayStation, um projeto Canis, né? Seria sem a tela. Ele seria um PlayStation ali com specs reduzidos, tá? Bem parecidos com o que a gente já teria no portátil, mas ele teria uma função assim para você jogar diretamente na TV, sem a telinha. Seria algo assim $100 mais caro do que o preço planejado para esse PlayStation portátil. E esse PlayStation portátil também vai ter um preço bastante agressivo, que seria $399. Eu não vejo, na realidade dos dias de hoje, esse preço chegando a $399 nas nossas prateleiras, mas aí que entra um detalhe. Esse produto é esperado para 2027/2028. Tá? A gente não tem expectativa que ele chegue nesse ano, assim como a gente tem ouvido falar dos adiamentos ali da produção do PlayStation 6, provavelmente para 2027. Então tem muita coisa ali em volta nessa questão de preço, tem muita coisa em volta nessa questão ali de produtos a serem lançados, mas $399, meus amigos, é um tapa na cara de tudo que a gente vê, já que o próprio ROG Ally Xbox já chegou a $1.000 nos Estados Unidos com os reajustes de preço da Asus. O Legion Go a gente sabe que custa $1.300, $1.200 ali com um SteamOS, ou seja, é mais caro. $399 ou $499, ainda que fosse, meu amigo, bate até o preço do ROG Xbox Ally S, né, que é o branquinho ali. E nas memórias, a gente vai ter um controlador de memória ali de 192 bits, o tipo da memória vai ser um LPDDR5X, tá? A velocidade 8.533 MHz, a capacidade suportada para essa máquina é até 48 GB, mas a gente está ali conversando que a realidade esperada, né, seja 24 ou 32 GB de RAM.
mas há quem diga que também tem a possibilidade de ter 36. Então, assim, isso é uma coisa que ainda está no ar, mas o mais esperado é que seja 24 ou 32 GB. Acho que 32 GB é mais a realidade para a prova de futuro, se tratando disso, mas a gente sabe que essas marcas, elas têm acesso a coisas que essas produtoras de PCs portáteis não têm ainda, que são chips poderosos, de qualidade, e elas se arriscam mais e tem custo de produção muito menor porque vendem muito mais. Então, assim, a gente pode ter um chip muito poderoso, a quantidade de memória ali muito mais alta, até 48, por exemplo, né? E não ser tão caro, né? A gente sabe que a gente está passando toda essa loucura de custo de memórias, isso quando esse projeto estava em pauta ali, provavelmente não estava, esse cálculo não estava no projeto. Pode ser também que a Sony, como ela comprou muita memória ali para estocar para o PlayStation 5, tem ali algo armazenado, tem muitas coisas ali. Ela pode não ter comprado só para o PlayStation 5, pode ter comprado para projetos futuros. Então tem muito mistério em volta disso, como é um produto que está suposto previsto para 2027 ali, no final de 2027 ou meados de 2028, a gente tem muita água para rolar até lá, mas já deixa ser uma configuração de banda ali de memória muito legal, a quantidade de memória, na verdade, muito legal, 32 ou 24. 24 eu não gostaria tanto, mas 32 seria pancada. Mas não, aquilo que eu falei, não faz muita diferença, porque o chip em si tem poder, o chip é bem poderoso se comparado ao que a gente tem no mercado hoje em dia. A performance é outro ponto importante aqui. A gente tem de 55% a 75% de rasterização igual do PlayStation 5, tá? Então a gente ali vai ter um âmbito de desempenho, de poderio, tão forte quanto um PS5. Mas quando se trata de Ray Tracing, meus amigos, aí a gente teria um sistema mais eficiente no modo geral de desempenho. A gente fala ali em desempenho base do PlayStation 5 base, 1.3 a 2.6 vezes superior em Ray Tracing, ou seja, muito mais resultados, você vai estar consumindo muito menos energia, mas a beleza do jogo vai ser algo absurdo e superando o PlayStation 5 ali base, né? A gente não sabe muito em relação ao Pro, mas só de superar o PlayStation base no Ray Tracing, a gente hoje em dia tem muita dificuldade da maioria dos portáteis em rodar jogos com Ray Tracing, porque onera muito o desempenho, né? É muito pesado para processar. Alguns jogos você consegue, outros não, mas a grande maioria ainda é um não. Você consegue em alguns poucos jogos, por exemplo, Forza 5, a gente consegue rodar no ROG, no Legion, tranquilamente. Talvez ali no outro sistema outro não, mas nesses dois principais eu sei que dá para rodar. O Diablo 4 eu conseguia rodar até no ROG original, no Steam Deck a gente conseguia rodar também, mas onera, de modo geral, ele onera muito o desempenho da máquina. E o consumo, que é uma coisa muito interessante, para vocês terem noção do que seria, 15 watts, que é o TDP que essa máquina utilizaria, comparado a um PlayStation 5 que o consumo dele é 200 watts ou mais. A gente tem ali uma diferença que é uma pedrinha para uma montanha em questão de resultado. Isso na palma da sua mão. Eu acredito que a Sony é capaz de fazer isso tranquilamente. A gente sabe que essas empresas, como eu falei, de videogames, conseguem preços e poderio assim muito mais interessante em coisas customizáveis, porque vendem muito, são líderes de mercado, né? E aí você consegue diluir muito o custo e ter ali um esforço a mais de uma AMD da vida ou outras produtoras de chips e peças a te ajudar a produzir algo mais potente sem que o custo não fique tanto. A gente vê um PlayStation 5 hoje, $399, 390 euros, 400 euros, enfim, nessa casa ali, 2.000, 3.000 reais. Hoje, 3.000 reais ali você compra um PlayStation 5 que tem um desempenho legal. A gente não tá falando de preço aqui de jogos, entre outras coisas que aí deteriora um pouco o motivo da compra, mas você tem resultados de jogo muito dinâmico, para muita gente é muito prático, é só você chegar e apertar um botão e ligar, não tem que configurar nada. Mas quando a gente fala de comparação com os portáteis que a gente tem no mercado, por exemplo, os resultados mostram no vazamento que teve lá no More Law is Dead, algo em torno de 50% a 60% mais forte do que o ROG Ally X na época, que foi o que eles compararam, não tinha o Xbox ainda, mas comparado ao Z1 Extreme, de 50% a 60%. Se a gente for para comparar ao Z2, tirando a margem ali de desempenho de 15% a 30% melhor, a gente pode ter algo ali em torno de 30% a 35% melhor do que um ROG Xbox Ally X, né? Parece pouco, mas não é pouco, porque isso é um número estimado, pode ser muito, infinitamente superior, já que, como a gente falou, né, construção de chip para essas empresas é bem diferenciado. Além disso, recentemente a gente teve ali o Mark Cerny conversando com os executivos da AMD, principalmente o Jack Huyn, que é o vice-presidente ali da AMD, se não estou em erro, tecnologias como o Neural Arrays, que é
interconectam os computer units da placa, né, e aumentam a eficiência e desempenho. Os Radiance Cores, né, que são núcleos dedicados a Ray Tracing, que libera a carga da CPU, você não tem aquele peso todo na CPU, e também oferecem ganhos expressivos na velocidade, né, que isso é gerado, que esse raio é gerado. A Universal Compression, que é uma nova tecnologia de compressão de dados, que é mais eficiente do que o sistema DCC do PS5, mas tudo isso ainda está em fase de desenvolvimento, são tudo feitos por simulações artificiais, ou seja, não tem nenhum resultado prático, nem está em uso ainda. Mas diante disso tudo, a gente está com um produto que se vir ver a luz do dia, meus amigos, do jeitinho que está aqui, ou melhor, a gente vai ter algo que vai revolucionar mais ou menos os portáteis. A gente tem pouco mais de 1 ano e meio, talvez 2, para saber que nível os portáteis vão estar, os PCs de mão principalmente, né? Não vejo um Nintendo Switch 3 saindo agora, talvez um Lite, mas não vai gerar mais potência e desempenho do que a gente já tem na versão base. Um PlayStation 6 chegando, ele vai ser o PS de mão ali compatível, né? O companheiro, para quem tem o PS6, não vai ser algo só voltado para você jogar via nuvem, coisa do tipo, como o PS Portal foi, mas eu acredito que se a Sony entrar nesse mercado com esse produto, a gente vai ter ali uma briga de cachorro grandíssima, uma coisa violenta para o mercado. É bom que a Sony entre, né, para esse mercado, mas ela não vai entrar focado nos PCs portáteis, ela eleva a barra do jogo da portabilidade, com certeza, né, o que pode trazer bons resultados para a gente a nível de concorrência, que as empresas podem concorrer e trazer coisas mais legais por preços mais justos, mas aí também mora o meu medo principal para quem quer ter bastante concorrência nesse quesito de PC portátil para os jogos de mão. Isso pode também trazer o devastamento desse núcleo, desse nicho. Por quê? Imagina que a Sony consiga produzir, com todos os problemas que a gente tem de mercado, uma máquina por 399. Aonde que tem lógica, raciocina comigo, aonde que tem lógica uma ROG da vida, uma Lenovo da vida, lançar um produto, ou uma Valve até, lançar um produto que vai custar 2 a 3 vezes mais, vai render talvez 2 vezes menos, né, questão de desempenho, vai consumir, vai ter uma bateria ali muito menor. A gente não tem nenhum spec de bateria sobre esse PlayStation, tá? Tem um acréscimo da tela, a tela ali vai ser algo em torno de 1080p 60 Hz, não tem muito vazamento sobre isso, mas vai 1080p 60. Especularam que é 620, mas não vai ter. Eu acho que para portabilidade ali tá ok, tá? 1080p, é bem bonito de jogar de mão, claro. E a gente conseguiria atingir níveis interessantes. Então você imagina para a concorrência lidar com um problemão desse de 399. Vai ser pesado, eu não sei até que nível a gente vai estar para essas marcas. Como eu disse, a vantagem da PlayStation, Nintendo ou até o próprio Xbox console em si é não tão o Xbox, mas o PlayStation e Nintendo vendem muitas unidades, ou seja, você consegue diluir custos, você consegue baratear custos, você consegue chegar ali para a empresa e falar assim, vou vender a expectativa de 90 milhões de unidades, então eu quero que esse chip saia, vou dar um exemplo tosco aqui, tá? Quero que esse chip saia em vez de $30 de produção, por unidade, saia a 25 centavos, um exemplo. Não chega a ser tão agressivo assim, mas eles têm margem para negociar muito mais agressivo do que uma Lenovo tem, muito mais agressivo do que um ROG tem, porque vai vender ali, a expectativa, baseada nos números, 1 milhão, 500 mil unidades, talvez 2, 3 milhões, enfim, que foi o melhor resultado até hoje, que é o Steam Deck. A gente não tem uma concorrência, vamos dizer assim, justa, se comparado com esses caras, mas o mercado é isso. O meu medo é esse, é a devastação desse nicho, por causa que não vale competir com um cara tão poderoso. Eu não acho que uma Valve vai deixar de lançar talvez um Steam Deck 2 com ARM e ter ali um desempenho mais baixo, mas com preço mais aceitável. Essa é uma empresa que vem para concorrer porque tem esse perfil. Mas um ROG entregando o desempenho ali, mesmo que cavalar, utilizando aí um iMax 395 ou iMax 400 que foi anunciado, você acha que vai custar quanto? Tem sentido que ela vende hoje a 1.000 e passar daqui a 2 anos vender o negócio a 399 só para competir com a PlayStation com um desempenho 3 ou 4 vezes superior ao que a gente tem hoje? Não, pra mim não tem muito sentido, mas vamos ver o que os próximos capítulos nos reservam. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar uma moral pra gente e também virar membro da casa. Isso ajuda a gente a manter todos esses cenários, nossos custos aqui e produzir um conteúdo de qualidade como vocês merecem, tranquilamente, sem ter que se preocupar com muitas outras coisas. Bom, eu fico por aqui, se inscreve, vê mais vídeo e Gordotech. E... out!